E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos. Vamos trazer aqui, né, as principais informações do Timão depois desse clássico aí, 2-2 contra o São Paulo, né? Muito dizia que o São Paulo ia passar o trator em cima do Timão na Neoquímica Arena. Não foi bem isso que aconteceu, né? O Corinthians saiu atrás do placar duas vezes, foi buscar, poderia ter vencido. Eu acho que o importante foi não perder. Antônio Oliveira estava na corda bamba, né? E alguns pontos positivos desse jogo, né? Vamos ver o que a mídia está falando, vamos ver o que a mídia traz de virtude e aprendizado para a próxima partida, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, apito final, Esporte da Banda, o link vai estar aqui na descrição, onde o Craque Neto debate com seus comentaristas, né? Sobre esse jogo do Corinthians, né? Para mim o Corinthians foi bem à medida do possível, poderia ter ido melhor, claro, né? Até porque jogava em casa, mas isso aí se viu para o São Paulino, né, que dizia que ia chegar a Neoquímica Arena e ia passar por cima. Que não, pessoal, que não, né? Vamos ver o que foi que a mídia trouxe em primeira mão, né? O Craque Neto sempre bem sábio com suas palavras, né, com os comentaristas. Vamos trazer aqui e no final, sempre no final, eu deixo a minha opinião, nação corintiana. Agora vamos lá, vamos ver o que foi que eles trouxeram aí. 2-2 é o seguinte, a gente vai colocar os gols de Corinthians e São Paulo para Lívia Nepomuceno, que estava com a família hoje, Marília Ruiz, que tá linda, maravilhosa. Salve com essa camisa azul bonita. Vamos lá, qual o pensamento, primeiro você, Marília, em relação... Vamos fazer um ping-pong. Na verdade, o Lucas sai em velocidade, consegue fazer esse golaço, mas ao mesmo tempo o Corinthians vai lá e empata o jogo. O que você pensa desse jogo? O que você pensa desse primeiro gol? Vamos falando em cima das imagens. Eu acho que foi um São Paulo que joga com mais naturalidade, é um time tecnicamente melhor. O gol sai muito cedo de novo, o Corinthians toma um gol muito cedo. 3 minutos, eu acho. 3 minutos de jogo, o Caleri faz bem o pivô. O jogo do São Paulo, ele flui melhor. Nem foi um jogo exuberante do time do Zubeldia, né? Estão zubeldiados os são paulinos, mas é um jogo mais fácil. O Corinthians joga, a bola parece quadrada. É difícil para o Corinthians jogar, mesmo no seu estádio. A verdade é que sim, o Corinthians, desculpa, passado Marília, 15 minutos... Perdão, para você foi falta? Para mim não foi nada. Foi nada. Tá. Foi nada. Depois a gente pergunta pro passado 15 minutos, assim, eu tenho que dizer que eu acho que a escalação do Corinthians foi absolutamente equivocada, apesar das ausências que o técnico tinha. Ele superestima o 4-4-3 e as ideias dele, e ele subestima o adversário. Um Corinthians que dá um meio de campo para um adversário que toca a bola. Então o Corinthians sofreu mais do que deveria. O Carlos Miguel trabalhou, acho que mais do que deveria ter trabalhado num jogo como esse, para se despedir da torcida, mas com 2 golaços de 2 jogadores que sofreram com lesão. O Mosquito não fazia gol desde o ano passado, um jogador pouquíssimo usado. Um time que joga no 4-3-3 tem um único ponta direita, ele não joga nunca. Hoje ele jogou porque precisou jogar, na ausência de um jogador da frente. O Corinthians tem dificuldade para jogar, o Corinthians se esforça para jogar. E o São Paulo, mesmo jogando mal, joga mais fácil e empatou o jogo sem sofrer demais. O Corinthians até teve chance no final, ficou quase 20 minutos com um jogador a mesmo, porque o Caetano gosta de jogar menos contra o São Paulo. É só jogar contra o São Paulo que ele gosta de ser expulso. E foi, no final das contas, eu acho que um empate justo, porque o Carlos Miguel tá lá para fazer isso, pelo menos enquanto o contrato dele valer. Vamos lá, para perguntar para você, Salve, em relação ao lance que o São Paulo reclama demais. Até o auxiliar tomou o cartão amarelo no lance do segundo gol. Foi uma jogada normal do Yuri Alberto roubando a bola do Luciano. O que você pode falar pra gente? Futebol é jogo de contato. Ele quer ganhar a bola e tem um contato físico que pra mim é legal, nada a marcar. Gol legal. Neto, uma das melhores arbitragens desse campeonato. Ramon Abate é uma grata surpresa. Calma. Para a arbitragem brasileira, um árbitro que vai dar ainda muito para trabalhar. Agora, vou sair da arbitragem, né? Porque esse jogo, eu acho que a gente tem muito pouca coisa para falar de erro de arbitragem. Não, foi muito bem. A gente tem pouca coisa. Eu quero falar do jogo. Por favor. O que é importante para o Corinthians, na bola quadrada que a Marília falou bem? O Corinthians sofre mais para jogar do que o São Paulo hoje. O São Paulo está muito mais estabelecido no campo, muito mais posicionado. Só porque quer também, porque não era para colocar o Gabriel Moscardo. Se ele coloca o volante certo, não sofreria tanto. Aí o treinador tem culpa nisso. E o futebol hoje, né, tem um futebol de ganha e perde bola. E aí eu quero destacar o Yuri Alberto. É fácil a gente falar do Mosquito que faz o gol, mas a bola já era perdida do Corinthians. Isso. O Yuri Alberto tá numa distância curta e vai querer ganhar a bola, que pra mim não é falta, já falei. Essa disposição do Corinthians nessa bola quadrada que a Marília diz, na dificuldade, estamos vendo aí a imagem, ó. O que ele vai fazer?
quer ganhar a bola, já ganha a bola dentro da área de ataque. Com a perna esquerda, né? Ele bota a perna esquerda, tira, toma a frente. E dentro da área de ataque do Corinthians. E aí que proporciona a possibilidade do gol. Futebol é esse. Tem que destacar, sim, o Yuri Alberto nessa vontade de querer ganhar e não desistir da jogada. Acho que disparado foi o melhor em campo do lado do Corinthians. Tá, Olívia, por que o São Paulo não focou mais para ganhar o jogo em relação a quando ele ganha de 1-0? Qual a visão sua? Neto, você aqui na sua abertura mesmo, você falou 1-1, para mim eu já estava feliz, o 2-2 você está comemorando porque a fase do Corinthians é horrorosa fora de campo e dentro acaba não ficando muito diferente disso. Eu acho que ficou um sabor amargo para o São Paulino. O empate foi frustrante para o São Paulo, porque tem um time mais organizado. Mas você acha que mereceu ganhar o jogo? Eu acho que esse jogo, Neto, ele teve diversos momentos diferentes. Eu acho que o São Paulo começa melhor, começa com o meio de campo, trabalhando melhor a bola, uma carência do Corinthians ali no meio de campo. O Corinthians, no momento, se abate, porque o gol sai muito cedo, 3 minutos de jogo, mas se recupera. O segundo tempo, acho que o elenco do Corinthians já sentiu um pouco mais e tem acontecido isso, na intensidade, o ritmo de jogo pesa. E o São Paulo acabou com um a mais, Neto. Acho que se o São Paulo tivesse colocado, por exemplo, o Ferreirinha para fazer fumaça, aproveitar o time do Corinthians mais cansado e buscar, eu acho que poderia ter sido, sim, um resultado dos 3 pontos para o São Paulo. Não foi tão superior assim no segundo tempo, mais uma vez que tem 20 minutos com um jogador a mais, fica assim um sabor amargo para o São Paulo. O Buga, o que você pensa de Coronado quando ele faz esse gol incrível, né? Mais um gol bonito dele. É porque ele faz o gol logo em seguida do que faz o gol a equipe do São Paulo. Porque quando fez o gol, estava fazendo um jogo na Rádio Craque Neto, e obrigado pela audiência, aí, cara, eu falei, meu Deus, vai ser uma goleada. E você tinha feito até uma crítica ao Coronado, porque ele não se aproxima do Wesley, não se aproxima dos caras. Isso. Eu acho que tivemos 2 jogos distintos, né? O primeiro, o jogo até o gol do Corinthians, 1-0 São Paulo tranquilo, controlando o jogo, mas sem forçar também. Por conta dessa situação muito mais fácil que vive o Zubeldia. São Paulo estava 5 jogos sem tomar gol. Eu acho que o Corinthians mostrou muita valentia, apesar de tantos desfalques. Concordo com a Marília, com você. A escalação do Moscardo, uma temeridade. O cara colocar um cara que não tá nem nas 5 primeiras bolas que ele foi disputar, ele perdeu a 5. Ele não tinha o tempo de bola. Isso é nítido que o cara tá fora do jogo, de ritmo de jogo. E aí, a partir do momento que o Corinthians empata, o jogo tem uma pressão, você tem uma marcação mais alta, você tem o Corinthians procurando mais próximo do segundo gol quando o São Paulo faz o gol. Exatamente isso, eu vi a mesma coisa. E aí vem uma fatalidade de novo. O Kaká também precisa saber para que lado que ele tá atacando, porque ele tem já 2 gols a favor, 2 contra, segundo gol contra dele. Mas o Corinthians mostra uma reação na reta final. Aí eu concordo com a Lívia que o segundo tempo, acho que os 2 times se acomodaram e o São Paulo, pelo fato de ter jogado mais tempo ali com 11 contra 10, poderia ter buscado. Eu acho que fica a lição assim. Força pro São Paulo, sim. O São Paulo poderia, se tivesse um vencedor, dependeria do São Paulo querer ganhar. São Paulo não quis. Exatamente. Parece que não teve esse ímpeto. E aí entra aquele papo de corintiano que você falou aqui, eu também penso igual. Eu acho que o São Paulo respeita muito. Eu acho que o São Paulo ainda respeita muito o Corinthians, independente de ter quebrado o tabu na arena de 18 jogos. Dia entender o tamanho do clássico, justamente aproveitar esse homem a mais e falar, a gente precisa buscar, porque é o que você falou, faltou o São Paulo querer. Eu acho que sim. Mas quando foi feito o gol, Marília, quando há esse empate, esse golaço do Igor Coronado, e que foi um golaço dele, e a jogada do Wesley também foi muito boa, porque ele driblou todo mundo, voltou, aí ele meteu a bola pro Hugo, o Hugo meteu a bola. Nesse momento o Corinthians toma conta do jogo. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo, acho que 4 gols num clássico e 3 golaços, né? 3 golaços. Do Mosquito, do Igor Coronado e também do Lucas, que ele tá acima dos outros. Esse foi um golaço. O que pensar? Muito obrigado. Vem cá. Olha aqui, gente. Tudo bem, Gustavo? Mostra, Gustavo. O que você veio trazer pra mim, filho? Trazer sua ficha. Ficha? Que time você torce, Gustavo? Eu sou palmeirense. Muito bem, garotinho. Anda! Gustavo? Cuidado, hein, Gustavo? Foi traído ontem, hein, Gustavo? Não sei. A gente vai falar aí do Dudu. Aí, Marília, o time do Corinthians, ele acertou. Mas depois veio o segundo gol de novo, um gol contra. Aí vem de novo, aí vai pro intervalo. E aí o treinador, ele remexe daquilo que ele errou. É curioso, Neto, porque assim, o Corinthians tem um DNA de ter um sistema defensivo, mas
tosco, porém eficiente, principalmente jogando em casa. E é tudo que esse time não consegue fazer. Então hoje até teve um entrosamento um pouquinho melhor, o Hugo passou um pouquinho da meio de campo. Mas essa jogada do segundo gol do São Paulo é uma catástrofe. Todo mundo para o Hugo, para o Kaká, para o Moscardo, todo mundo que estava no sistema de marcação. Todo mundo desiste da jogada. É um time que não tem essa atenção. Não é só mal treinado, mas falta jogador. Isso é por causa do jogador ou por causa do treinador? Nesse caso já deu tempo de ser por causa do treinador, né, Lu? Porque assim, é muito tempo para repetidos lances de gols tomados em momentos em que o Corinthians poderia cair. O primeiro gol, muito cedo, que já aconteceu muitas vezes, isso acontece, o Corinthians sente muito gol. No segundo, menos. Acho que a torcida não deixou isso acontecer, né? Porque se dependesse dos jogadores, era possível que tivesse acontecido, mas a torcida hoje não deixou isso acontecer. O sistema defensivo do Corinthians hoje não tinha. A torcida do Corinthians hoje... A torcida do Corinthians é uma coisa... Vocês podem falar do Borussia Dortmund, mas se você for pensar, vocês podem falar de todo mundo, vocês podem falar da loucura demais. A Mancha é demais, a Independente é demais, a do Flamengo é demais. Mas igual o Corinthians, meu irmão, igual o Corinthians não tem no mundo, por isso irmão. eu volto no Os erro. caras estão numa tristeza. Os caras chegam em casa, a mulher tá de lingerie, ou o namorado tá também lá, bonitão pra namorar. O cara, não quero, é Corinthians. Nós é Corinthians, porque não é possível, cara. O Corinthians, os caras não vai ninguém, meu irmão. Então, Neto, mas aí que tá. Aí acho que mais um erro do técnico hoje. Porque assim, você tá sem o Fagner. Nação corintiana, jogo 2-2. Eu acho que foi importante o resultado. Foi melhor, né, do que eu até mesmo esperava, né? Muitos diziam aí São Paulo ia passar por cima do Corinthians na Neoquímica Arena, mas não foi isso que aconteceu, né? O São Paulo fez 1-0, o Corinthians empatou com o Igor Coronado, um golaço, né? O São Paulo virou com, felizmente, mais um gol contra do Kaká. E Mosquito fez aquele golaço também, né? Empatando 2-2, né? Poderia ter sido pior? Poderia, né? Até porque o São Paulo jogou um jogador a mais a maior parte do segundo tempo. Mas o Corinthians soube jogar, soube se defender, soube sofrer assim mesmo, né? O torcedor corintiano já sabe como é que funciona. O Corinthians hoje, claro, não perdeu. Eu sei que muitos queriam a vitória, mas tem hora, pessoal, que um clássico com jogador a menos, um empate é bom, né? É muito bom, né? Até porque o Corinthians vinha de derrota, vinha de um jogo complicado, então derrota não, vinha de empate, né? Empatou contra o Atlético Goianiense depois de fazer 2-0, mas o Corinthians está ali naquela zona perigosa. Mas eu creio, se o Corinthians jogar esse futebol aí que a gente viu contra o São Paulo, pessoal, mas não é só jogar na Neoquímica Arena, não. É jogar fora de casa, né? Eu acho que os treinadores, quando vêm pro Corinthians, não sabem o que é Corinthians, ou os caras não explicam ele, né? Corinthians, você joga fora e dentro de casa o mesmo padrão. Claro, vai ter um adversário ou outro que você pode mudar uma situação, um esquema tático, mas nunca deixando de procurar a vitória, pessoal. Você mudar o esquema tático, tirar um jogador, colocar outro, um esquema de jogo, não quer dizer que você vai optar por não perder. O Corinthians sempre procura a vitória, né? É isso que os treinadores que vêm para o Corinthians têm que entender, né? Antônio Oliveira tem que entender isso, né? Muitos treinadores que chegam no Corinthians só joga ofensivo e pra cima, atrás da vitória, quando joga em casa. Quando joga fora, é um papelão. Então, a gente espera aí que Antônio Oliveira assimile, né? Que é ser Corinthians, sempre procurar a vitória, né? Como eu disse, foi um jogo complicado, né? Era um dos principais rivais do Corinthians. Era um São Paulo que vinha embalado, né? A mídia, os setoristas são paulinos diziam que ia passar por cima. É porque o treinador é o melhor, é Guardiola, o treinador deles, né? Ele disse que é Guardiola. E não foi bem assim que a gente viu, né? Foi um jogo truncado, um jogo onde o São Paulo poderia ter ganhado, onde o Corinthians poderia ter ganhado. E não ter favoritismo, a verdade é essa, né? Não ter favoritismo, né? Muitos estavam dando o São Paulo favorito em cima do Corinthians. Por quê? Porque devido à campanha, né? Estão fazendo muitos jogos aí com vitória, jogando bem, né? Mas Corinthians é diferente. A gente sabe como é que funciona aqui, né? Então eu acho que foi um bom empate, né? Um empate, dependendo da circunstância do jogo, não foi mal. Agora é procurar pontuar fora de casa também, para sair dessa zona perigosa, né? Eu creio que o Corinthians
Augusto Melo vai fazer 1 ou 2 contratações ali pontuais. E o Corinthians vai sair dessa situação, né? Volta a destacar aqui mais uma vez, mais um gol contra de Kaká, né? Infelizmente é um jogador que vem crescendo no Corinthians, né? Mas parece que ele tem uma sina de fazer gol contra, a verdade é essa, né? A gente espera que ele reverta essa situação aí, né? Comece a fazer agora a favor, porque contra já deu, né? Toda vida você fazer só gol contra fica marcado, né? Apesar de jogar bem, vem jogando bem, né? Outro ponto positivo aí, Igor Coronado, pessoal. Eu fui um dos críticos de Igor Coronado, né? Critiquei bastante, com certeza. Por quê? Porque ele não jogava bem no Corinthians, é um jogador caríssimo e é um jogador que tem que sim chamar responsabilidade, pessoal. É um jogador que é caro, é um jogador que vem com estrela de grande jogador, então tem que chamar responsabilidade, né? Tem que fazer a diferença, como ele fez aí no gol de empate, né? Do 1-1. Fez um golaço. Então a gente espera que ele continue nessa pegada, essa crescente, né? É um jogador que pode ajudar o Corinthians, pode tirar o Corinthians dessa situação. E a gente espera que as coisas normalizem no Corinthians. Então é isso, Nação Corintiana. Se inscreva aí no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, Nação Corintiana.